Em diálogo com cidadãos na entrada do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro explicou a revogação de decreto concernente ao SUS, assestou a existência de ataques incessantes por parte da esquerda e da velha imprensa, desabafou no que tange a situação do Brasil e aventou o endividamento decorrente da pandemia. Bolsonaro principiou: não existe privatização do SUS. Fizemos o mesmo no ano passado no tocante a creches. Entre UBSs e UPA são mais de 4.000 inacabados. Não tem dinheiro. Vamos deixar deteriorar? Gostaríamos de oferecer a iniciativa privada. Qualquer atendimento pela iniciativa privada seria ressarcido pela União. Revoguei o decreto. Quando tiver um entendimento, talvez eu reedite o decreto. Enquanto isso não acontecer, vai ter mais de 4.000 unidades abandonadas, jogadas no lixo, sem atender uma pessoa sequer. Ele prosseguiu apontando como a esquerda permeou o sistema de saúde com atos de corrupção. O pessoal da esquerda critica, essa esquerda critica, eu revoguei o decreto. Sem problema nenhum. Eu tenho um bom atendimento médico, mas o povo tem que ter também. Como a gente pode conseguir? Agindo dessa maneira. Não tem outra maneira. Arrebentaram com o Brasil. A saúde era só corrupção. Resolvemos muita coisa, mas não dá de uma hora para outra. Dessa forma, ele desabafou. Você sabe o que vai acontecer com o Brasil mais cedo ou mais tarde. Vai voltar para as mãos de quem nos botou no buraco. Continuem agindo dessa maneira e vai voltar. É impressionante. Críticas infundadas. Tudo criticam. Falam para diminuir salários do legislativo que terá dinheiro para a saúde. Eu não tenho poder para mexer em salários de servidores do legislativo. Se querem um ditador, votaram no cara errado. Sei dos problemas, mas não podem querer que eu resolva tudo sozinho. Em 2022 vão ter chances de escolher outro cara melhor que eu. Tem uma pancada de caras bons aí. Não vou desistir, fiquem tranquilos. Bolsonaro criticou ainda o blog O Antagonista. Falaram até que eu queria taxar os livros. É impressionante. Um blog vagabundo, que é o Antagonista, um blog vagabundo, tipo Antagonista, publica uma notinha lá. Todos os jornais repercutem. No ensejo, o presidente explicou o estado de deterioração do Brasil após mais de uma década de governos petistas. É minha obrigação tentar fazer o melhor. O pessoal entende que a gente pegou um país arrebentado, econômica, ética e moralmente acabado. Aquelas doutrinações em escolas, conseguimos recuperar muita coisa. A família praticamente não existia mais. Lembra o padrão dos ministros de direitos humanos do passado? Dá para comparar com a Damares? Dá para comparar o Tarcísio com os ministros que o antecederam? Paulo Guedes, Marcos Pontes? Não dá para estalar os dedos e resolver a quantidade enorme de problemas que nós temos. Ademais, o chefe de Estado advertiu para os riscos decorrentes do endividamento em excesso. Gastamos quase 1 trilhão com a pandemia. Gastamos não, endividamos. Alguns escrevem que o dinheiro é nosso. Não, não é dele, é emprestado. O dinheiro que você pega no banco não é seu, é emprestado. E a economia fica em casa. O país que menos perdeu empregos proporcionalmente foi o Brasil. Perdemos 1 milhão de empregos. Os americanos perderam em torno de 30 milhões de empregos, só que a economia é mais forte que a nossa, recuperam rapidamente. No que concerne à proposição de novo lockdown na França, Bolsonaro avaliou: não consigo entender uma medida como essa. Temos que enfrentar. Tem um governador que quer obrigar a vacina. Qual é a opinião de vocês? É um absurdo obrigar a tomar. Um cara que toma uma vacina eficaz está protegendo a sua vida. Se não quer tomar, é problema dele. Agora, uma vacina boa, o pessoal vai tomar. Obrigar a tomar essa ou aquela começa a cheirar a interesses outros que prefiro não comentar. Queria começar fazendo algumas considerações básicas que tenho certeza a maioria conhece, mas apenas para nivelar os conhecimentos dos participantes desse trabalho. O Brasil é um país de dimensões continentais. A Amazônia Legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Na Amazônia Legal cabem todos os países da União Europeia. A infraestrutura da Amazônia Legal e a grandiosidade da área tornam qualquer ação dos órgãos públicos difícil e muito dispendiosa. Os orçamentos públicos destinados a enfrentar os desafios que se apresentam na Amazônia Legal
estão muito aquém das necessidades há décadas. Eu fui comandante militar da Amazônia durante 2 anos, tinha à minha disposição meios de transporte que me permitiam visitar toda a Amazônia e ainda assim me considero pouco conhecedor da área, devido à grandiosidade dos seus problemas e ao seu enorme tamanho em termos, inclusive, de mundo. Na área, há deficiências evidentes de recursos financeiros, de pessoal, principalmente naquelas instituições que devem atuar naquela área imensa, de infraestrutura de maneira geral, com ênfase em meios e vias de transporte, assunto que vem recebendo atenção especial do governo federal, de saneamento básico, de presença do judiciário em todas as instâncias, de monitoramento efetivo das nossas fronteiras, atividade muito cara e extremamente difícil, de regulação fundiária urgente, de assistência médico-hospitalar, de comunicações, de educação em todos os níveis, de gestão pública competente e honesta, de regularização da exploração mineral, inclusive do garimpo, de fiscalização permanente e sistemática dos ilícitos nacionais e transnacionais, um atendimento sem viés político, teológico ou ideológico às reais e legítimas aspirações dos povos indígenas e, sobretudo, de planejamento de médio prazo, realista e eficiente. Não são poucas as tarefas a cumprir na nossa Amazônia. Vou fazer muito rapidamente e aproveitando uma explanação do Dr. Evaristo Miranda, atual diretor da Embrapa Territorial, sobre o histórico florestal da Terra. Há 8.000 anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Hoje detém 28,3%, um significativo crescimento. Dos 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas existentes antes da expansão tecnológica e demográfica dos humanos, restam 15,5 milhões, ou seja, cerca de 20%. Mais de 75% das florestas primárias desapareceram. Com exceção de parte das Américas, todos os continentes desmataram e muito, segundo estudo da Embrapa. A Europa, sem a Rússia, detinha mais de 7% das florestas do planeta. Hoje tem apenas 0,1%. Vou repetir. A Europa detinha mais de 7% das florestas do planeta. Hoje tem apenas 0,1%. A África possuía quase 11%. Agora tem 3,4%. A Ásia detinha quase 1/4 das florestas do mundo, 23,6%. Agora possui 5,5% e segue desmatando. No sentido inverso, a América do Sul, que detinha 18,2% das florestas, agora possui 41,4%. O grande responsável por esse resultado, que cresce ano a ano, é o Brasil. Surpreendentemente, é o Brasil. Se o desflorestamento mundial seguir no ritmo atual, o Brasil será dono em breve de quase metade das florestas primárias do planeta. O atual governo decidiu pela primeira vez em 30 anos encarar esses desafios de frente. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, resolveu voluntariamente reativar
e assumir o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Levou em conta que essa é uma tarefa de Estado e não de governo, e deveria ser tratado como algo transversal, inadiável e fundamental para o presente e o futuro do Brasil. Está trabalhando com afinco para coordenar efetivamente os participantes dessa difícil empreitada e reunir os meios necessários para atingir os objetivos traçados. Lembro que o governo atual tem apenas 1 ano e 9 meses de mandato e às vezes é tratado por muita gente como sendo o seu segundo ou terceiro mandato. O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem a Amazônia de fotografia, e as ONGs que têm por trás potências estrangeiras, para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Pior, usam argumentos falsos, números fabricados e manipulados e acusações infundadas para prejudicar o Brasil. É preciso deixar claro que a Amazônia brasileira nos pertence e nos foi legada grandiosa e cobiçada, graças ao heroísmo e obstinação de nossos antepassados. Sabemos perfeitamente o que deve ser feito e faremos, tenho certeza, a redução do desmatamento, buscando, sobretudo, os responsáveis pelo financiamento do crime organizado florestal, outra faceta do crime organizado, principalmente o tráfico ilegal de madeiras e de outros objetos. Além disso, na ponta da linha, manteremos as operações conjuntas que reúnem órgãos de fiscalização e repressão. E teremos que aperfeiçoar os meios aéreos, terrestres, aquáticos e tecnológicos que apoiam essa atividade. Da Operação Verde Brasil, ainda em execução, e na qual o governo já investiu cerca de 520 milhões de reais, participam o Ministério da Defesa, as 3 Forças Armadas, a ABIN, a Força Nacional de Segurança Pública, o Sistema de Proteção da Amazônia, o ICMBio, o IBAMA, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Até agora foram utilizados 2.175 homens e mulheres, 87 veículos, 3 navios, 21 embarcações e 7 aeronaves. Foram apreendidos 372 quilos de drogas, realizadas 167 prisões, apreendidos 176 tratores, 184 dragas, 112 máquinas de mineração, 14 aeronaves, recuperados 29.476 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, aprisionadas 889 embarcações e 329 veículos, aplicadas multas no valor de 1 bilhão e 380 milhões de reais, e alardeiam publicamente que nada foi feito pelo governo federal. Esse é um dos pontos focais desse problema. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto, mas evidente para os não inocentes, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. Alguns poucos brasileiros que se aliam às propostas de deslustrar o Brasil
porque até hoje não admitiram a alternância de poder e se sentem cada vez mais distante a possibilidade de voltar ao comando do país e retornar à catastrófica obra que conduziram por 3 décadas, não conseguem omitir os seus pensamentos obtusos. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento da política nacional. Tem por finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que permitam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da mudança do clima. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Clima disponibiliza recursos em 2 modalidades, reembolsável e não reembolsável. Os recursos reembolsáveis são administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os recursos não reembolsáveis são operados pelo Ministério do Meio Ambiente. Em vista disso e da transversalidade que pauta o atual governo, deixarei que o ministro Ricardo Salles entre em detalhes sobre esse tema. Deixarei também por conta do Ministério das Minas e Energia os comentários referentes à mineração e ao garimpo, e a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os comentários sobre agronegócio e produção animal e vegetal dessa área. Quero ressaltar que depois de longo tempo em que as decisões ministeriais eram estanques e monocráticas, o atual governo faz questão de incluir todos os ministros nas discussões de projetos comuns e só decidir os assuntos de maior relevância após discussão aberta e franca com todos nós. É importante ressaltar que o assunto é altamente polêmico. Não há comprovação científica de que o aumento de incêndios nas florestas primárias decorra de inação do governo federal. Na verdade, elas têm a ver com fenômenos naturais, cuja ação humana é incapaz de impedir. Também as razões de aquecimento global são discutidas por cientistas famosos, com teses antagônicas. Apenas para registro sobre a matriz elétrica e a energia renovável, o mundo tem um índice de 24% de energia renovável. O Brasil tem esse índice hoje em 82%. Nada, no entanto, justifica descaso ou relaxamento com as providências a serem tomadas, em nome do futuro de nossos filhos e netos e do próprio Brasil. Muito obrigado.